A gente segue falando sobre a Argentina porque a rentabilidade acumulada da Bolsa de Valores de lá recuou 30% neste ano. E para a gente ter uma ideia, tá, de comparação, o Ibovespa acumula uma alta de 21,6% no ano. Para repercutir, então, o que leva essa deterioração financeira aí da Bolsa Argentina, a gente conversa agora com Patrícia Krause, economista-chefe da Latin America da Coface. Tudo bem, Patrícia? Bem-vinda aqui no CNN Money e obrigada por conversar com a gente. Olá, bom dia. Bom Obrigada. dia. Queria muito te ouvir diante desse cenário que a gente está acompanhando na Argentina. O que aconteceu do ano passado para cá? Porque é interessante acompanhar o desempenho da Bolsa no ano passado, na Argentina, o quanto subiu mais de 100%, um desempenho com muitas pessoas do mercado empolgadas com a Argentina. E aí, esse ano, o cenário se inverteu. O que você atribui a esse movimento? Sim, ano passado a gente viu um grande entusiasmo com o Merval, com o principal indicador, né, da Bolsa, referência para a Bolsa Argentina, por vários fatores. O primeiro, um forte ajuste fiscal que o governo conseguiu colocar em curso, apesar de ter minoria no Congresso, o fato de que a atividade econômica saiu da recessão técnica antes do que esperado, começou a recuperar ali no terceiro trimestre do ano passado. Você também tinha muitas limitações de controle de capitais, então, com opções mais limitadas de investimentos, né, para a população local. Então, tudo isso acabou favorecendo o movimento do Merval no ano passado. Esse ano, então, o índice chegou a um pico no começo do ano, em janeiro, e desde então vem numa tendência clara de queda. Claro que tem suas volatilidades, mas uma tendência de queda. E explicada por algumas razões. Então, uma delas é a realização de lucros. Então, depois de ganhos realmente muito expressivos no ano passado, natural que tenha algum movimento de realização de lucros. Mas, além disso, tem o fato da atividade econômica, que vinha nessa recuperação forte, mas chegou no primeiro trimestre, já desacelerou. Chegou no segundo trimestre, você teve uma leve queda de 0,1 em comparação com o trimestre passado. E o terceiro trimestre, bom, acabou de terminar, mas a gente não tem ainda o PIB, mas tampouco deve ter sido melhor, porque houve um aumento da volatilidade, tanto cambial, né, como também um aumento das taxas de juros, né? E, por fim, eu diria também a questão política, porque você tem eleições de meio de mandato agora na Argentina em outubro, né, e que são muito importantes para o governo, para que ele consiga aumentar a sua representatividade no Congresso. Então, mesmo que ele não consiga uma maioria, mas que ele consiga o apoio suficiente para poder reverter vetos, né, que tem ocorrido com uma certa frequência, além de, né, de alguns escândalos que acabam afetando recentemente o governo. Então, toda essa conjuntura acabou levando com que essa queda da Bolsa Argentina, que vai realmente na contramão do que a gente vê no mercado externo, não só o exemplo do Ibovespa, mas mundo afora a gente vê as bolsas positivas esse ano, né? Não, e é muito interessante porque a gente teve recentemente um anúncio feito na Argentina da flexibilização do mercado de câmbio, um anúncio aguardado há muitos anos, né, na Argentina e que agora veio. E no fim das contas, logo depois que esse anúncio foi feito, a gente viu até uma certa euforia do mercado diante desse anúncio e acredito que a expectativa era de que realmente fosse possível ver esse índice se recuperando lá na Argentina também, o que acabou não sendo o caso. Isso. Em abril, eles mudaram a regra cambial, né? E assim como também tiraram vários dos controles. Então, isso foi super bem recebido. Eles estavam antes num esquema chamado crawling peg, né? Que era um ritmo de depreciação mensal de 1%, e aí estabeleceram uma banda cambial entre 1.000 e 1.400 e que ia subindo em 1% para ambos os lados a todo mês. No início, estava indo muito bem a banda, não estava com grande pressão, mas a partir de final de junho, né, a situação mudou. Começou uma pressão maior por câmbio, não só por fatores sazonais, como de viagem para o exterior, né, que acabou aumentando a demanda por dólar, como também o fim da liquidação maior de exportações agrícolas, também acaba interferindo, a dificuldade do governo em acumular reservas, que o mercado começou a observar isso talvez com mais atenção, né, além da proximidade das eleições de meio de mandato. Então, tudo isso começou a interferir no câmbio, e aí quando chegou as eleições da província de Buenos Aires, que embora não tenha uma implicação prática para essas eleições agora de outubro, eram consideradas como um termômetro, porque a eleição na província é mais representativa, né, com a população da Argentina, né, e o governo foi mal nessas eleições. Então, isso aumentou ainda mais essa volatilidade, a pressão de depreciação no câmbio e chegando até a ultrapassar a banda cambial, né, e fazendo com que o Banco Central tivesse que queimar as suas escassas reservas.
Eu até aproveito para perguntar, a gente teve também um cenário importante que a gente comentava agora há pouco, um anúncio feito pelos Estados Unidos, também investindo por lá. Queria entender se, na sua avaliação, isso pode também auxiliar, de certa forma, o índice, o Merval, que está patinando aí nos últimos tempos. Assim, tem muita incerteza ainda em relação a isso, né? É. Então, quando foi anunciado ali na última semana de setembro, você teve na semana do dia 24 de setembro, você teve ali uma recuperação principalmente, né, do câmbio e tudo mais, um entusiasmo em relação a isso, mas depois a falta de detalhes acabou revertendo. Você vê que essa semana você tem uma volatilidade maior. Sim. Então, a notícia hoje também é que o ministro Luiz Caputo, né, ministro da Economia, está viajando junto com a comitiva para os Estados Unidos. Então, a ver se teremos mais detalhes sobre essa possível linha de swap cambial de 20 bilhões de dólares. Mas é interessante o momento que isso ocorre também, porque estamos falando de uma situação em que os Estados Unidos está em shutdown, né? Então, há também uma dificuldade para que se anuncie também um grande suporte à Argentina no momento que você tem essas questões, né? Você não vai dar suporte se você não consegue aprovar ainda a questão do orçamento, né? E em relação a cortes, por exemplo, né? Há uma pressão em relação a isso, fora o próprio setor agrícola americano, porque eles são, né, na verdade, são competidores na questão da soja, né? Então, há também uma certa oposição na parte do setor agrícola dos Estados Unidos em relação ao apoio à Argentina, né? Pois é, e Patrícia, aproveito para te perguntar também o que esperar desse restante do ano. A gente está quase no finzinho do ano já, mas a gente sabe que muita coisa pode acontecer. Será que a gente pode ver esse índice dando a volta por cima? A gente sabe que dependeria de muitos fatores aí. Eu queria justamente entender como é que você enxerga esses próximos meses. Realmente fazer uma projeção para o fechamento de Merval, da Bolsa esse ano, tá? Que nem a gente fala que fazer projeção para câmbio, né? Para Que é câmbio. sempre a pior variável. Então, eu diria que tudo depende muito do resultado dessas eleições de agora, 26 de outubro, né? Então, acho que isso é muito importante para o governo, né? E seria, se ele conseguir um resultado positivo para, né, para o seu partido e tudo mais, isso aumenta a capacidade de governabilidade, isso vai dar uma confiança em relação à economia, e isso também, claro, certamente teria seus reflexos na Bolsa de Valores. Perfeito, é um ponto importante. E aí, acredito então que fazer projeção para o ano que vem seja ainda mais difícil. Esse é um ponto muito importante sobre essa instabilidade que você traz para a gente, porque a gente não tem uma noção tão grande quando a gente olha para a Argentina nesse aspecto, porque a gente sabe que é muito mais fácil fazer uma projeção para o Ibovespa, por exemplo, do que para o câmbio hoje em dia, né? Agora, olhando para a Argentina, olhando para o Merval especificamente, a gente sabe que aí o índice é um pouquinho mais instável diante dessa quantidade de instabilidade que tem lá no país. Eu queria até entender um pouco mais sobre essa instabilidade que você traz para a gente. Então a gente de fato tem esse movimento no câmbio que está muito volátil. E se a gente olha, por exemplo, para o dólar futuro, as projeções já para a partir de novembro, elas estão acima do teto né, do que seria esse aumento de 1% do teto da banda cambial. Então, o mercado não acredita que, de fato, seja sustentável a banda cambial. Isso é o cenário atual. Não quer dizer, de repente, se o governo surpreender e tiver um resultado melhor do que esperado, assim como também chegar a algum acordo com os Estados Unidos na semana que vem, tiver um anúncio mais claro sobre esse apoio, como seria, isso poderia ajudar em relação ao câmbio, né? Então, de fato, realmente aguardar essas próximas semanas. Principalmente a semana eleitoral, que pode ajudar a moldar também esse cenário. Então, para a gente elencar aqui juntos os pontos principais para a gente ficar atentos e que podem mudar o rumo do Merval ou não. Queria entender, a gente está falando de eleições de meio de mandato que vão acontecer. Além disso, também o cenário do talvez aí desse swap que foi anunciado pelo governo dos Estados Unidos e o quanto que isso poderia realmente auxiliar a Argentina. Isso, acredito que são dois fatores importantíssimos nesse momento. E alguma expectativa com relação a alguma nova movimentação por parte de Javier Milei? Porque ele teve, por exemplo, recentemente agora mais uma derrota importante e relevante no Congresso, quando a gente olha para a questão política. Ainda assim, dependendo de algum anúncio feito por ele, isso pode também reverter esse cenário?
Assim, é um cenário realmente difícil para ele nesse momento no Congresso, porque a popularidade dele está em queda. Caiu Sim. novamente em setembro, está ali em torno de 38%, já é menor do que do governo Macri. Está maior do que o governo Fernandes, mas menor do que o governo Macri. Não é um bom momento de fato, mas resta aí pouco menos de um mês e o próprio governo menciona que após as eleições teria algumas modificações nos seus ministérios. Então, acho que isso vai ficar mais para após as eleições parar, analisar qual é a conjuntura atual, o que a gente conseguiu de apoio, como é que é o nosso Congresso para aí ter essas mudanças. Muito bem, importantíssimo entender um pouco mais sobre esse caminho aí de Javier Milei e da própria Argentina. Obrigada, viu? Patrícia Krause, economista-chefe da Latin America da Coface. Volte sempre aqui, viu? Obrigada. Bom dia. Obrigada, bom dia.